Às vezes nós nos perguntamos: é possível viver uma vida de santidade? É possível viver uma vida de santidade hoje? É possível viver uma vida de renúncia? Lucas nos mostra dizendo que sim. Lucas nos apresenta Jesus como homem, e Jesus venceu como homem. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus é o paradigma do cristão. Jesus é o exemplo de todos nós. Se ele venceu como homem, como diz Lucas, nós também podemos vencer como homem. Se Jesus venceu o diabo, se Jesus venceu o mundo, se Jesus venceu a tentação, eu e você podemos vencer também. Eu e você podemos viver em santidade. Eu e você podemos viver uma vida de renúncia, porque Jesus nos garantiu isso. Observe que nós lemos no capítulo de número 4 de Lucas, onde Lucas mostra que Jesus veio como o homem mais perfeito e normal que existiu na terra. Observe que Lucas vai dizer no verso 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas diz que Jesus saiu de onde? Jesus saiu do Jordão. Ora, se você ler Mateus, você vai ver o que aconteceu no Jordão. Jesus veio para João para ser batizado. E enquanto João olha para Jesus, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus entrou nas águas, e quando ele se levantou e saiu das águas, Mateus diz que os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu como em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. E quando a pomba pousa sobre Jesus, diz a Bíblia que uma voz ecoou dos altos céus, Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Após este episódio, nós vemos que o Espírito Santo tira Jesus dali e o leva até o deserto. Observe comigo: Jesus deixa para trás o movimento no Jordão e vai para o ermo, para o deserto de pessoas, onde no lugar da voz de Deus entraria agora a voz do tentador. Jesus tinha ouvido agora há pouco a voz do Pai, agora ele vai para o deserto para ouvir a voz do tentador. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a vida cristã, a trajetória do cristão, ela não é somente ouvindo a voz de Deus. A trajetória do cristão não é somente o movimento das águas. A vida do cristão não é somente o Espírito Santo descer e ele ouvir a voz de Deus. Ei, se prepare, porque na trajetória da vida cristã haverá momentos em que você terá que enfrentar o maligno, enfrentar o inimigo, enfrentar o pecado, enfrentar o mundo. A vida cristã, olha aqui para mim, não é somente de movimento, não é somente de poder, não é somente de glória. Haverá momentos que você passará por funil tão apertado que você será tentado a pensar que está sozinho, mas Deus manda te dizer esta noite que Deus estará sempre do teu lado, Deus estará sempre com você. Haja o que houver, venha o que vier, Ele estará contigo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mães extirpados, todavia tu alegrarás no Senhor, exultarás no Deus da tua salvação. Levante a tua mão e recebe esta palavra da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Observe que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que entrou nele, ele o levou para o deserto. O mesmo Espírito que veio da parte de Deus Pai o levou ao deserto. Quando eu leio isto, eu me lembro que o primeiro Adão recebeu a visita do tentador no jardim. Agora o segundo Adão, ele não espera o tentador vir. A Bíblia diz que ele vai até o deserto
é não se contaminar com as iguarias do rei. Não é um lugar que vai te trazer santidade. Não, a santidade deve estar dentro de você. Jesus vai ao encontro do diabo. Observe que Lucas vai dizer que ele esteve lá por 40 dias. 40 dias ele esteve no deserto. E a Bíblia diz que enquanto ele estava no deserto, aparece o tentador. Aparece o tentador. Alguns teólogos vão dizer que durante os 39 dias, Jesus esteve no deserto, sendo tentado com as dores físicas e com a vontade de se
Jesus vence na natureza humana. Jesus vence como